Principais técnicas cirúrgicas para o tratamento da instabilidade do tornozelo. Quando estamos diante de um paciente que precisa realizar uma cirurgia para reconstrução ou reparo dos ligamentos do tornozelo, é muito importante estarmos atentos a alguns fatores que vão definir a escolha desse tipo de cirurgia. Em primeiro lugar, quais ligamentos estão lesados? Quais deles são responsáveis pela instabilidade que aquele paciente apresenta? Lembrar que lateralmente nós temos os ligamentos da sindesmose, o fíbulo calcâneo, o fíbulo talar anterior, o fíbulo talar posterior. Do lado medial, que é a parte de dentro do tornozelo, nós temos o complexo ligamentar deltoide. Em segundo lugar, é importante estarmos atentos se esse paciente apresenta alguns fatores de risco anatômicos, que nós chamamos, que propiciam esse paciente a ter episódios de torção. Ou seja, existe alguma coisa nesse paciente que eu consigo modificar a fim de protegê-lo para que ele não tenha outros episódios ou para que eu diminua a chance desses outros episódios acontecerem? Quais são esses exemplos? O paciente que tem um pé muito cavo, o paciente que tem aquele calcanhar muito para dentro, que nós chamamos de calcâneo varo, paciente que tem alguns tendões acessórios, como o fibular quarto, ele atrapalha no mecanismo de proteção dos tendões fibulares em relação à torção, ou qualquer uma outra coisa, uma lesão cartilaginosa, alguma outra coisa que precise ser abordada. Na minha opinião, mais importante do que como será corrigido essa instabilidade é definir com muita clareza o que vai precisar ser abordado. Então, definido quais estruturas serão abordadas, as opções para a abordagem dos ligamentos são o reparo, quando o cirurgião consegue utilizar o próprio tecido do ligamento para retencionar ele e dar estabilidade, ou a reconstrução, quando isso não é possível. Eu vou detalhar um pouco mais agora. O reparo ocorre quando você está diante de um tecido remanescente que tem boa qualidade biológica. Então você consegue costurar, retencionar e esse tecido ele mantém uma firmeza, uma estabilidade no local. Em geral, se utiliza alguns dispositivos chamados âncoras, que são um pequeno dispositivo metálico que você consegue implantar no osso e desse dispositivo saem alguns fios e você consegue retencionar, costurar esse ligamento direto no osso, dando a estabilidade necessária, né? E a reconstrução? O que seria essa reconstrução? Quando esse ligamento não tem uma qualidade adequada, ou seja, você chega nesse tecido, consegue até visualizar ele, mas você não consegue costurar, porque ele parece um tecido, um pano velho, ele esfiapa, ele é adelgaçado, ele rasga após a costura, você precisa levar algum material biologicamente ativo para essa região que seja resistente a fim de promover essa estabilidade. Muitas vezes a gente consegue levar um tendão ou um pedaço de um tendão do próprio paciente, ou às vezes até de banco de tecido, com o intuito de fornecer essa biologia. A esse material nós chamamos de enxerto, tá? E isso consegue suprir essa necessidade de ter um material resistente para fornecer a estabilidade do paciente. A depender da extensão, do tamanho do procedimento, isso pode ser feito de maneira artroscópica, ou seja, por câmeras com vídeo, onde você entra no tornozelo e consegue fazer esses reparos, e às vezes por pequenas incisões, que são incisões minimamente invasivas, onde você consegue realizar esse reparo. A decisão do modo, se vai ser artroscópico, se vai ser aberto, em geral não é o que vai fazer diferença na recuperação desse paciente, mas sim, principalmente, saber exatamente quais estruturas e como elas serão abordadas. A indicação precisa e uma reabilitação adequada após a cirurgia, respeitando todas as fases de reabilitação, elas são fundamentais para o sucesso desse tipo de tratamento. Existem diversos protocolos diferentes para reabilitação e, em geral, eles devem ser adaptados ao perfil do seu paciente e ao tipo de cirurgia que foi realizado naquele caso. Mas, em geral, um período de repouso, seguido do uso de bota ortopédica depois de uma tornozeleira, enquanto todo o processo cicatricial vai ocorrendo, se faz necessário para que esses ligamentos, esse tecido que foi reparado, adquira uma cicatrização adequada e o tornozelo consiga ter a sua função restabelecida novamente. Seguindo esse passo a passo, em geral,
Os pacientes costumam evoluir bem, seja com uma técnica ou com a outra, e conseguem retomar parte ou totalmente as suas atividades pregressas.